Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu quero estar dando prosseguimento nessa série de vídeos ensinando a criar macros para o AutoCAD através do VBA. E é o seguinte, na aula passada eu tinha ensinado a galera a estar selecionando objetos na tela. A gente fez uma seleção de objetos na tela e descobriu o nome desses objetos de acordo com o VBA entende o nome desse objeto. Nessa aula de hoje eu quero estar ensinando duas coisas. Eu quero estar ensinando a trocar a layer do objeto e a trocar a cor do objeto. Beleza, bora lá começar. Eu deixei preparado aqui três objetos, uma polyline, um círculo e uma line. Todos eles estão na layer 0. E eu também deixei preparado uma layer chamada High na cor laranja. Como é que a gente vai trocar a, a layer desse objeto? A primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável do tipo entidade. Eu quero transformar essa nossa variável vazia aqui, do tipo variável, em entidade. Por quê? Porque quando você declara uma variável, o AutoCAD ele já te passa a te dar uma série de informações de acordo com a variável que você está trabalhando. Então, tipo assim, se você digitar uma polyline, ele pode te dar informações como o tamanho dessa linha, a cor dessa linha, e assim por diante. Então eu vou declarar aqui. Como é que faz a declaração de variáveis aqui no VBA? Você digita dim, escreve o nome do objeto, por exemplo, como a gente vai pegar aqui o nosso set objetos, a gente coloca ele aqui, as ACAD entidade. Por que eu coloquei a CAD entidade? Eu declarei ela como uma entidade, porque a entidade ela é uma variável que abrange a grande maioria dos objetos que vão aparecer na tela do AutoCAD. Então eu vou pegar essa informação mais uma vez aqui, a nossa variável agora, declarada, e vou apertar ponto. Olha o que apareceu, cara, que legal. Ele mostra pra gente uma série de opções aqui, como copiar, deletar. Isso copiar e deletar são coisas úteis que você pode estar criando aí futuramente. O handler é para você uma informação específica do objeto que está na tela. Então, muitas vezes você quer encontrar um objeto, se você souber o handler do objeto, basta você dar um zoom nesse objeto através do handler que você encontra ele rapidamente. Por exemplo, em projetos gigantescos, você encontra objetos pequenos rápido através do handler. E assim por diante. Mas a informação que a gente quer aqui é a layer. Então, a layer, como é que ela vai funcionar? Como é que você explica para ela qual a layer que você quer estar passando? Você digita espaço, entre aspas, o nome da layer que você quer estar alterando, que é High, aquela layer que eu deixei preparada lá. Só que hoje eu quero fazer isso aplicando aos três objetos de uma vez. Se eu selecionar 2, 3, 4, eu quero o número de objetos que eu selecionar na tela passem para essa layer. Não quero estar modificando um objeto de cada vez. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o sistema de repetição que é o for. Então for vai ser i igual a zero. Vou começar a contagem em zero, já já eu explico. Você coloca to e coloca a informação. Como dessa vez eu já declarei a variável aqui em cima como entidade, se você apertar Ctrl espaço, ele te dá o leque de informações ou de variáveis que você declarou. E já está aqui. Beleza. Eu quero saber o número de itens que eu vou selecionar na tela. Então eu vou falar para ele ponto fonte. Beleza. E vou subtrair 1. Por que eu vou subtrair 1? Porque se eu selecionar dois itens na tela, ele vai começar a contagem em 0, depois ele vai passar para 1 e 2. Ele vai fazer 3 vezes esse loop, e não é isso que a gente quer. Se eu selecionei dois itens, eu quero que ele faça isso duas vezes apenas. Por que eu mantive, por que eu não começo em 1 aqui, para não precisar colocar esse 1? Porque futuramente, quando você está criando suas macros, você vai estar utilizando matrizes, e matrizes sempre começa na contagem zero. E quando você está se organizando, está tentando manter um padrão, deixar o número paralelo na hora de manipular matrizes vai ajudar bastante. Então eu recomendo que você mantenha a contagem iniciando em zero e o número de objetos menos um, para dar certo. E aí você sempre precisa finalizar
a informação, esse loop, ele precisa fechar em algum momento. Então você coloca um next. Opa, beleza. Coloquei o next aqui e tudo que eu fizer aqui dentro vai acontecer o número de vezes que eu selecionar os itens na tela. O que eu quero fazer? Essa informação aqui. Vou colar ela aqui dentro. E essa aqui, se eu digitar aspas simples, ele vai comentar esse trecho de código e aí ele não vai ser mais executado. Para o VBA, isso aqui é só um comentário. E aqui, para finalizar, o que a gente precisa estar colocando? Eu preciso especificar qual é o item. Não são todos os itens que eu selecionar, é item por item. Cada vez que ele fizer a repetição, ele vai pegar aquele item e vai trocar a informação do item por uma vez de cada vez. Então vou colocar ponto item entre parênteses, isso a gente aprendeu na aula passada, e a variável i, que eu também não declarei, mas ela vai estar com a numeração, então ele vai começar 0, 1, 2 e assim por diante. Beleza, a gente executando isso aqui, bora ver o que vai acontecer. Ah, sim. Como eu coloquei aqui a CAD entidade, ele deu um conflito aqui na hora de estar adicionando seleção a essa entidade. Então basta eu estar bem aqui comentando essa linha de código, ou até mesmo apagando, porque a gente não precisa dela no momento. Executando mais uma vez. Vou fazer a seleção aqui desses dois itens. Beleza. Perceba que ele trocou a layer que eu queria. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou devolver esses dois aqui para a layer 0 e eu vou trocar os 3 objetos para a cor verde, por exemplo. É a mesma ideia. Basta eu colocar bem aqui a informação color, porém aqui ele vai trabalhar com números. E como é que você sabe que cada cor significa um número? A minha dica é que você venha na tela inicial aqui do AutoCAD, venha em cores, em mais cores, e você vai perceber que tem uma numeração que ele chama de index color. Por exemplo, eu quero pegar o verde, eu sei que é o número 3, então eu vou lá e atribuo 3 a esse index color. E aí eu vou lá e executo. Seleciono meus 3 objetos. Beleza, ele acabou de trocar apenas a cor para a qual eu mandei ele trocar. Só que eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Eu vou voltar com aquela minha declaração de variável lá. A CAD entidade. E bem aqui eu vou colocar .color é igual. Perceba que ele dá uma série de opções aqui de cores mesmo, azul, ciano, verde, magenta, mas aqui também tem duas opções, a cor do bloco e a cor da layer. Então, tipo assim, se você quer fazer o objeto retornar para a cor da layer que ele tá, que é uma função que existe aqui também, então se ele tá na cor verde e eu vim aqui e colocar by layer, ele volta para a cor branca, que é a cor da layer certa. A mesma coisa vale para cá, para essa informação. A gente pode selecionar, dar um Ctrl C aqui, colocar a informação aqui. Vou comentar essas linhas de código para não dar bronca. E executar mais uma vez a nossa macro. E assim por diante. Beleza, galera? Essa é a segunda aula. Quem tiver mais interessado no assunto, deixa aí seu comentário sobre sugestão de vídeo. Caso você tenha alguma demanda relacionada a esse tipo de macro para o AutoCAD, vou estar deixando o meu e-mail aqui na descrição e assim por diante. Valeu, galera. Falou, até a próxima.